Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos propostos no 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a 3ª semana do 2º ano do ensino médio. Como já é de costume, vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho da notificação, deixarem a sua curtida e também o seu comentário. Pessoal, sejamos solidários, compartilhe esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E você já me segue nas outras redes sociais? Se sim, muito obrigado. Se não, a oportunidade é agora. Deixei na descrição do vídeo os links para o meu Facebook, Instagram, TikTok, Telegram e WhatsApp. Aguardo todos vocês lá. Como já sabem, vocês inscritos podem mandar o seu alô. Assim, o seu nome e da cidade de onde você está falando pode aparecer aqui no vídeo. Deixe aqui nos comentários para quem vai o seu salve. E hoje, o alô escrito vai para Ienes Fernandes Madeira. Onde encontro o resto das questões, professor? Bom, é o seguinte, como eu trabalho com geografia, nesta prova eu corrigi somente as questões de geografia. Nós temos na internet outros vídeos que falam das outras questões das outras matérias, tá bom? Para o codinome Mundo das Marias, não entendi a questão 2. Não entendeu o que especificamente a questão 2? Toda ela ou só uma parte? E por fim, para Fabiana Pereira, eu gosto muito da sua explicação. Espero mais vídeos como esse. Beijos. Abraços para você também, Fabiana. O tema dessa semana é imigração no Brasil. Prezado e prezado estudante, nessa semana nós iremos compreender os fatores socioeconômicos que levaram à imigração no Brasil. Por que as pessoas então vieram para o nosso país? Bom, Brasil imigrante. Gente, o Brasil ele é considerado um país de imigrantes. Sim. Desde o período da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. Desde quando os portugueses aqui chegaram, já foi considerado um ato de imigração. E de lá para cá, vários povos migraram então para o nosso país. Durante os primeiros anos da colonização, acontecia de forma espontânea essa vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil. Quando a notícia do descobrimento das Américas espalhou-se pela Europa inteira, muitas pessoas vieram para o Brasil para explorar esse chamado Novo Mundo. E a partir do século XVIII, com a ameaça de invasão espanhola, holandesa em nosso território, iniciou-se por parte da coroa portuguesa a imigração incentivada, né? E depois da independência, pelos governos seguintes, também aconteceu essa imigração incentivada. Isso tanto ocorreu como uma forma de preocupação e ocupação e também proteção do território brasileiro. Uma vez que uma numerosa população, né, a coroa portuguesa teria um controle maior sobre a fronteira do país, quanto como uma forma também estratégica de fomento ao desenvolvimento do país, já que para explorar o território é preciso muita mão de obra. Então, pensando na mão de obra, a coroa portuguesa e os governantes incentivaram a imigração. E de que forma isso acontecia? Bem, a coroa portuguesa ela oferecia viagem gratuita, né? Gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos e terras para milhares de portugueses para migrarem para o nosso território. Outro fluxo migratório se iniciou no período colonial, né, que foi a migração forçada do negro africano para servir de mão de obra escrava e desenvolver a parte econômica da colônia. Nós estimamos que mais de 5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados aqui no Brasil. E desse total, nós temos aí 4,8 milhões que chegaram vivos em nosso território. Muitos deles morriam na estrada lá do continente africano para o nosso país. Um outro fator importante, gente, é a pressão inglesa para a libertação dos escravos,
que culminou então com o fim do tráfico negreiro em 1850 e também com a abolição da escravatura em 1888. Houve então uma intensificação de imigração no Brasil, agora uma imigração mais legalizada para substituir essa mão de obra escrava para uma mão de obra assalariada, só que barata, né? E tivemos então o início de novas técnicas de produção agrícola e manufatureiras trazidas da Europa. Isso favoreceu essa leva de migrantes para o nosso território, né? E durante 1850 até 1934, tiveram grande influência no desenvolvimento econômico e social do país. Essa substituição dessas técnicas produtivas, tanto na agricultura quanto na indústria, e que na época era basicamente manufatureira. Os principais grupos imigrantes do Brasil, quais foram? Primeiro deles, os portugueses, né, gente? Os portugueses iniciaram, então, a colonização no nosso território, e lá no fim do século XIX, em virtude das difíceis condições econômicas de Portugal, muitos portugueses vieram para o Brasil. Espalhou-se por várias regiões, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos também os alemães, né? A imigração alemã no país começou em 1824, estendeu-se até o século XX. A maioria dos imigrantes alemães fixou-se em Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Estrela, Lajeado, Vale dos Sinos, também no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses povos, gente, especializaram muito na policultura alimentícia, na produção então de alimentos, principalmente grãos. Os italianos, a imigração italiana ficou mais consistente a partir do ano de 1870, quando a Itália passava por conflitos internos, e bastante importante para o Brasil, quando eles chegaram, já que substituíram a mão de obra escrava nas fazendas de café, né, quando ocorreu a abolição da escravatura. E esses povos tinham conhecimento das técnicas de produção, de manufaturas, né, fundamentais para a instalação das primeiras indústrias no país. Então, a imigração italiana ela foi muito importante também para a construção econômica do nosso território. E os italianos fixaram nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bom, os espanhóis também formam-se um número considerável de imigrantes em nosso território. Vieram para o nosso país em grande número no final do século XIX e fixaram-se principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os sírios e os libaneses começaram a chegar no Brasil no final do século XIX, motivados pelas dificuldades enfrentadas lá no seu país, né? Dificuldades essas, principalmente devido às questões étnicas, culturais, raciais e religiosas, conflitos armados acontecendo em seu território que obrigaram esses povos a migrarem daquelas áreas e fixaram aqui em São Paulo, Pará, Amazonas, Acre e também no estado do Ceará e desenvolveram principalmente atividades ligadas ao comércio. Os japoneses chegaram aqui no Brasil, gente, em maior número, a partir de 1908, né, quando o Japão sofria com um sério problema econômico. E grande parte da sua população chegou até mesmo passar fome. E concentraram-se principalmente nos estados de São Paulo, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, e desenvolveram as atividades econômicas de agropecuárias. Foram responsáveis pela implantação de novas técnicas de cultivos e produção do país. Bom, pessoal, nós temos também que com um grande crescimento demográfico nas primeiras décadas do século XX, os governos do Brasil passaram a dificultar a vinda de imigrantes. Isso mesmo. Agora, já no século XX, o governo brasileiro começou então a reduzir as políticas que incentivavam a imigração, né, visando o não comprometimento com a oferta de emprego para a população que já vivia aqui no país, né, e dessa forma, então, os imigrantes iriam absorver essa mão de obra e dificultar que a população brasileira tivesse acesso ao trabalho. Para se ter uma ideia, na Constituição de 1937, previa um sistema de cotas de imigrantes, que era só aceito 2% do total de imigrantes de cada nacionalidade nos últimos 50 anos. Ou seja, limitou-se drasticamente o acesso a imigrantes no país. Após os anos de 2000, com a estabilidade econômica, política, que o Brasil se tornou, então nós tivemos uma alternativa de imigração, tanto para países desenvolvidos quanto países em subdesenvolvimento.
Eventos como a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2018, trouxeram uma leva muito grande de imigrantes. As principais levas de imigrantes recebidas nesta época foram dos haitianos, bolivianos, refugiados de guerra, né, como os sírios, né, os senegaleses, os nigerianos. Igualmente nós temos também a situação da Venezuela, gente. Uma crise que se instaurou na Venezuela. Uma crise política, econômica, fizeram com que então vários venezuelanos migraram, especialmente para o estado de Roraima, aqui em nosso território. Outro fator importante também foi a imigração em massa dos chineses e coreanos que vieram para se estabelecer em nosso território, abrindo um leque de comércio dos seus produtos asiáticos aqui em nosso país. E se estabeleceram em várias cidades, principalmente em regiões metropolitanas, com a circulação maior de pessoas e de capital. As portas do Brasil, gente, para a imigração sempre tiveram abertas a todos. O Brasil é um país muito hospitaleiro, tem uma política, né, de recebimento, de acolhimento dessa população migrada. Mas mesmo assim, nós temos alguns casos de entradas de imigrantes ilegais, né, principalmente os haitianos e bolivianos, que entraram em nosso território de forma ilegal. Segundo as estimativas do Ministério da Justiça, o número de estrangeiros legais no Brasil aumentou 60%. Exatamente, aumentou 60% de 2010 até 2012, aumentando aí de 960 mil pessoas para mais de 1 milhão de pessoas, né? Esse crescimento dessa imigração irregular no país devido às dificuldades econômicas enfrentadas pelos seus países de origem. E, consequentemente, nós temos que lembrar que, com essa imigração constante em nosso território, provocou mudanças profundas em nossa cultura, né? Quando os portugueses chegaram no país, por exemplo, já tivemos um choque cultural dos indígenas que moravam aqui e os portugueses que chegaram para habitar esse território. Misturou-se os hábitos e costumes, também os valores culturais. E com a chegada dos demais imigrantes, novos elementos culturais foram inseridos na cultura brasileira. E atualmente nós temos a cultura brasileira multicultural, ou seja, uma mistura de várias culturas em nosso território. Bom, a contribuição do imigrante. Nós temos os imigrantes contribuindo para a formação econômica, cultural, social e política, até mesmo nas áreas econômicas em nosso território. O processo de urbanização, por exemplo, ele contribuiu para que o imigrante favorecesse a transformação dos núcleos antigos das cidades. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias, Farroupilha, Itajaí, Brusque, Joinville, Santa Felicidade, entre outras cidades, tiveram então um comércio ambulante urbano muito característico das cidades de origem, né? Também na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, algumas cidades têm o perfil cultural e urbano das cidades de onde esses imigrantes vieram. E nós temos outras colônias importantes também em nosso território, como é o caso de Olambra, em São Paulo, Blumenau, Santa Catarina, que foi estabelecida pelos imigrantes alemães, Americana, em São Paulo, de imigrantes estadunidenses. Em nosso estado de Minas Gerais, nós temos alguns imigrantes também que radicaram em nosso território, como, por exemplo, os alemães em Teófilo Otoni, Juiz de Fora. Bom, gente, em todas as colônias, ressalta-se igualmente o papel desempenhado pelo imigrante como introdutor de técnicas, contribuindo para o desenvolvimento de vários setores econômicos do nosso território. Uma das mais significativas desse processo de introdução de técnicas é o processo de industrialização de alguns estados da região sul do país. O artesanato rural das colônias cresceu e formaram pequenas e médias indústrias. Assim como também em São Paulo e Rio de Janeiro aconteceu transformação desses métodos produtivos. A contribuição dos portugueses também assegurou a continuidade de valores na formação cultural brasileira. A questão dos franceses, que influenciaram bastante nas artes, literatura, educação e hábitos sociais, favorecendo então um desenvolvimento mais cordial, urbano da população. Os italianos que trouxeram a arquitetura para o nosso país. Nós tivemos também a introdução de culinárias e costumes trazidos pela herança religiosa, musical, recreativa de vários povos do mundo, inclusive dos japoneses, que trouxeram também uma alimentação bem típica daquele país para o nosso território.
Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no 5º volume do Plano de Estudo Tutorado para a 3ª semana do 2º ano do ensino médio. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.